Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos falar hoje da palavra de Deus, ao seu coração. Vamos falar hoje, gente, no livro de Ezequiel, capítulo 38. E vamos comentar vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, como o tema é a profecia contra o reino de Gog. Olha o que diz. E aconteceu que veio a mim estas palavras do Senhor. Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog e as terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele nesses termos. Assim diz Yahweh, o Senhor Deus: eis que colocarei-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, e todos eles vestidos de armadura completa de guerra, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Paras, Pérsia, Cush, Etiópia e Put, Líbia, estão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. E Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas. Sim, muitas nações estarão contigo. E aqui, gente, o Senhor Deus, profetizando, usando a boca de Ezequiel, o profeta, exilado ali na Babilônia, que hoje é atual, Iraque. E ali, gente, Deus manda essa profecia de Ezequiel, que algumas tropas vão juntar os reinos do norte contra o povo de Deus, o povo de Israel, que vão ser sitiar, vão armar ciladas, vão chegar com todo o poderio do exército e indo para a Terra Santa, que é o estado de Israel. E o interessante que dentro dessa profecia está o versículo 11, que relata como é o estado de Israel hoje. Presta atenção no que está escrito. Então, decidirás, invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Ou seja, gente, no estado de Israel ali, não precisa mais daqueles muros para quando os inimigos chegarem, a não atacarem. Porque lá hoje tem o domo de ferro, que esse domo de ferro são mísseis que são lançados, o míssil para atacar, a cidade do estado de Israel, e esse domo de ferro pega, intercepta no ar. E também tem de longo alcance, que são chamados de Jericó 1 e Jericó 2, que o míssil de longo alcance, vamos colocar um exemplo, o Japão lança um míssil de longe, do Japão, e esse Jericó, intercepta no ar também, como faz também o domo de ferro. E aqui fala, gente, que é essa profecia que vai o reino de Gog, que vai juntar os países para atacar Israel, é que fala que tem, o reino de Gog. E agora vem uma pergunta: quem é esse reino de Gog?
onde vamos colocar os tempos de hoje, onde é esse país? Quais são esses outros, né? Meseque, Tubal, né? E os outros países, né? Outras tribos aqui, né? Outras nações, né? Que vão se atacar, vão se aliar contra Israel. Hoje, gente, né? O Estado de Israel está sendo atacado e está contra-atacando, né? Como foi, né, na faixa de Gaza, né? E também o Líbano e também agora atual, né, Irã. Irã mandando os drones, mandando os mísseis, né? E o Estado de Israel, no caso assim, se defendendo, né? E vamos falar hoje quais são esses países, né? E também para lembrar, gente, que esse de Gog é um líder político. É um líder político que é um rei, não é uma pessoa que vai liderar essas outras nações, né? E como liderando essas outras nações, né? Que a gente vê claramente que aonde que é esse Gog, terra de Magog? Magog, gente, né? Na terra de Magog vem, né, da origem, né, de chamada dos setas. Quem são esses citas? Os citas, gente, né, do ano 8 a.C., até mesmo o apóstolo Paulo, que relata no livro de Coríntios, né, capítulo 3, versículo 11, diz assim. Vou abrir aqui. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo relata: nesta nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, os escravos, pessoas livres, mas sim Cristo e tudo que habita em tudo em vós. Ou seja, gente, o apóstolo Paulo relata, não importa se a pessoa é cita, se é grego, se é judeu, não importa a razão, o importa é que é Cristo dentro, né, da vida das pessoas quando aceita Ele como o único suficiente Salvador e vai nos caminhos de Deus, né? E isso também, esses citas, são o quê? Quando a pessoa chamado o nome de Boris Egorov, ele relata que os citas, né, que originaram os russos, né, que vem das descendências dos citas, veio Rosh, que significa russo, e russo, né, como é os dias de hoje, né? E do Novo Testamento, o apóstolo Paulo relata isso, né, sobre não importa qual a nacionalidade, não importa qual a pessoa, qual nação, se é russo, ou se é judeu, ou se é eslavos, ou se é sumérios, não importa, importa é Cristo. O Cristo que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é da pessoa aceita Ele como o único suficiente Salvador, sendo batizado, né? Aceita Ele como o único suficiente Salvador e pede perdão aos pecados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sim, Jesus Cristo habita no coração de cada um, habita no coração de cada pessoa que aceita Ele como o único suficiente Salvador e sim, é o Rei das suas vidas, né? E quando fala isso, gente, né, dos citas, né, os citas, né, que, como relata, que são pessoas brabos, são as pessoas que têm a arte da guerra. E com isso, gente, no ano 6 antes de Cristo, né, os citas queriam tentar, né, como vou falar, são pessoas nômades,
né? E eles têm a arte da guerra, eles queriam tentar atingir, né, a China, a atual China, que antes era chamado de Irã. E esse é da dinastia Han. E dessa dinastia Han, começaram a construir um muro, né, o muro que separa, né, da China oeste e da China, leste-oeste. E o que aconteceu, gente? E cada passando um dos impérios chinês construía cada vez mais, né? E com isso, gente, os citas, né, não conseguiram conquistar aquelas terras daquela região. Ou seja, eles têm sim uma arte sim de guerrear. E isso até hoje, né? E como tem os reinos que falam em Ezequiel 38, eu vou falar dos reinos que foi falado no livro de Ezequiel 38, quais são os países, as descendências também vindo também da pós-diluviano, né? E os continentes hoje. Como fala em Ezequiel 38 de Magog. Magog é entre os dois países, chamado Rússia hoje e China, né? Que são descendentes, são dos citas, que é o Rosh, que é Rússia, né? Os russos, e do lado chinês, que é Han, né? Que veio toda essa população veio da descendência de Jafé, né? Ou seja, filho de Noé. E qual esse continente são? São da Ásia Menor na época, e hoje entra como Ásia e Europa, porque hoje, né, uma parte faz parte do continente, né, europeu. Meseque, né, do reino de Meseque, o país hoje é chamada Turquia, e a Turquia são os descendentes, são dos eslavos, né, dali da região da Europa, e que faz parte também da descendência de Jafé. E também faz parte da Ásia Menor, né? Agora hoje é Europa. Tubal. Tubal também faz parte da Turquia. Da Turquia, né? Também como os descendentes são dos eslavos e da descendência de Jafé, vindo após diluvianos, né? Depois que veio o dilúvio. E o continente são da Ásia Menor, né? E a Europa, mas praticamente hoje a atual Europa. E a Pérsia, né, do reino da Pérsia, o país atual é chamado Irã. O Irã veio dos descendentes dos sumérios, vindo da descendência de Jafé, né? E faz parte do Oriente Médio, né? Cush, né? São o país chamado Sudão. O Sudão são dos descendentes de Cão, né? Que vem da África do Norte. Etiópia, né? Como até hoje, né? Como na Rainha de Sabá, hoje também é chamado o país chamado Etiópia, vem dos descendentes de Cão, né? E vem da África do Norte. E Put, né? Put quer dizer Líbia. E a Líbia também vai descendentes de Cão, que vem também do Oriente Médio. E como fala ali de Gog, o reinado de Gog, que vai comandar todos esses países. Esse Gog é um líder político. É um líder, né, político, ou seja, um rei ou um presidente de uma nação que vai coordenar todas as outras nações. E uma coisa importante, gente, que Deus vai colocar anzóis na boca desse líder e vai tirar ele com um braço forte, né? Que até as outras nações vão deixar Israel de lado, né? Vão deixar Israel de lado e Israel vai lutar sozinho, mas não vai lutar sozinho, porque Deus está com eles, né? Deus está com o povo de Israel e Deus tem ciúme sim do povo de Israel. E como eu falei aqui desses reinos, gente, né? Hoje faz sim, é inimigo do povo de Israel, né? Como a Turquia. A Turquia tirou todas essas relações contra Israel. O Irã que financia, né, o Hezbollah e também
o Hezbollah e também as pessoas também que fizeram aquele o genocídio ali naquela região ali do sul de Israel, né? Que são o Hamas. E também, gente, também o Sultão, né, é um país também fechado, é um país que comanda, né? Ou, se não falar assim, que fica entre a luta entre o Sudão e a Arábia Saudita, que são muçulmanos. Etiópia também é muçulmana. A Líbia, né, e o Líbano também são muçulmanos. Ou seja, morte para o povo judeu e também para os cruzados. Cruzados são quem, gente? Nós, cristãos que aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Por isso, gente, né, tá chegando a hora, né, da profecia de Ezequiel se cumprir. Como o Vale de Ossos Secos que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Tá chegando o relógio de Deus, né? Sobre o que vai acontecer com as nações, com os reinos. Mas o que nós temos que fazer como cristãos é orarmos, adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e orar por ter paz, porque tem muita gente ainda que não conhece o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Rei poderoso e Salvador Jesus Cristo. Crê nesse Deus poderoso, que Jesus é sim, ele quer salvar você, quer salvar toda a sua casa e quer salvar toda a sua família, porque só ele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus.